Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é associativismo empresarial. Comigo no estúdio está Gilmar Denk, assessor de Relações Institucionais da SPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, bem como executivo aqui em Ponta Grossa, na cidade, executivo da Iberá Sementes e da própria SPG, quando isso é necessário. Senhor Gilmar, nós vamos falar de associativismo empresarial, mas para falar de associativismo, precisamos primeiro falar do papel da empresa no contexto social. E o papel dela envolve um conjunto de funções sociais que são vitais para que o capitalismo se desenvolva de uma forma sustentável e equilibrada. Eu gostaria que o senhor começasse exatamente por aí. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Ney, obrigado pela oportunidade e boa noite ao telespectador TV Educativa. Bom, Ney, falar de associativismo é falar de sentimento. O associativismo, antes de tudo, é um sentimento. Nós sabemos e sentimos que precisamos nos associar. Às vezes não sabemos muito bem para quê e nem por quê. Bom, falando de associativismo empresarial, é importante, como você disse, nós falarmos da função ou para que serve uma empresa. Como nós vivemos num ambiente muitas vezes tumultuado economicamente, o que acontece? A gente vai para o empreendedorismo de sobrevivência, sem se preparar, mas eu preciso sobreviver e então eu vou empreender. E esquecemos para que serve uma empresa, né? Sua função social e para que ela está inserida no cenário econômico, no cenário social. A primeira função de uma empresa, né, é a geração de tributos, né? A história mostra isso lá atrás, né? Os impérios cobravam imposto sobre a propriedade e sobre a produção. Isso não mudou. Hoje ainda o sistema de tributação está sobre a propriedade e sobre o sistema econômico ou sobre a produção. Então a primeira função de uma empresa é contribuir com a nação. Nós estamos aqui para fazer uma nação, para construir uma grande nação. E é pela geração de tributos que a gente consegue chegar lá. A segunda função de uma empresa é dar trabalho para o povo. Foi assim no Império e continua até hoje. Nós precisamos ter ocupação e ter trabalho. Então uma empresa é o local onde a gente consegue produzir trabalho e renda para a população. A terceira função de uma empresa é produzir um bem para a sociedade, seja ele um produto ou um serviço, mas que seja útil para a comunidade, né, ou para a população. A quarta função é estar inserido no meio em que ela sobrevive, né, de forma que ela seja atuante, porque tudo aquilo que acontece no seu entorno vai impactar dentro do seu negócio. Isso, se impactar positivamente, tem mais produtividade, mais retorno, mais investimento. Se impactar negativamente, né, é menos produtividade e assim o círculo vicioso. Então é função também da empresa se preocupar com o seu meio, seja ele o meio social, o meio econômico, o meio cultural, o meio ambiente e até o meio político. Equivocadamente, às vezes, se fala que o empresário não deve se envolver politicamente, né, ou não seria um direito. Não, não é um direito do empresário se envolver politicamente, é um dever, uma obrigação moral, uma obrigação social. Tudo aquilo que acontece na política vai interferir no seu negócio e o seu negócio será impactado pela política, então é um dever moral. E por último, também, às vezes equivocadamente se vê falar que a empresa tem direito ao lucro. Ela não tem direito ao lucro, ela tem obrigação ao lucro, ela tem que produzir lucro. Por quê? Primeiro, ela tem que retornar o capital investido. Nenhum negócio consegue sobreviver sem um capital de giro. Esse capital pode ser próprio, pode ser de terceiros, pode ser de uma rede bancária, mas para você poder usufruir, você tem que remunerar. Senão ele foge e você fica sem o negócio. O segundo é você reinvestir no teu próprio negócio. Todo negócio, essa história mostra que aquilo que não cresce, desaparece. Então você tem que retornar parte daquilo que você produz para o teu próprio negócio, a fim de que ele se permaneça e se perpetue, produzindo mais impostos, mais empregos, melhores produtos. E, por último, devemos, a empresa tem que premiar o risco. A atividade empresarial, acima de tudo, é uma atividade de risco, pois todo empresário começa o mês com prejuízo. Ele começa no vermelho e vai trabalhando durante boa parte do mês
no prejuízo. Lá pelo fim do mês, no 25º dia, é que ele atinge o ponto de equilíbrio e começa a observar lucro no seu negócio. Isso se tudo correr dentro do planejamento, tudo correr bem. Ainda existem fatores externos que às vezes corroboram negativamente e o mês fecha no vermelho. Então ele tem uma atividade de risco. Essa atividade tem que ser premiada com o lucro. Ninguém, em sã consciência, vai arriscar se não arriscar ter lucro, né, ter um efeito positivo. Se ele não imaginar isso lá na frente, ele para. Então a gente não tem o efeito empreendedor se não tivermos o lucro. Essa é a função de uma empresa e assim deve funcionar. Né? Bem, o senhor destaca algumas questões que são quase obrigações, né? Então, infelizmente, ninguém escapa do tributo, né? Existe uma frase antiga, não sei atribuída a quem, que duas coisas são inevitáveis, a morte e os impostos, né? Então não há como fugir disso. A geração de empregos eu acho que é o que é de mais nobre dentro do empreendedorismo, pensando no tecido social, na sociedade como um todo. Há quem diga, inclusive, que as empresas devem ser protegidas por conta dos empregos gerados. E isso, por incrível que pareça, nasce na Itália de Benito Mussolini, né? Ou seja, durante o regime fascista. Uma filosofia que, apesar do fascismo ser extremamente nociva à sociedade, uma filosofia que é preservada até hoje mesmo em países capitalistas e extremamente liberais. De vanguarda. Estados Unidos e quase todos os países europeus. Ou seja, não foi uma ideia ruim, apesar do autor da ideia não ser lá nenhum exemplo. Todo propósito tem o som. Exato. E quando a gente fala do lucro, é uma questão meio lógica, mas isso nem sempre as pessoas pensam, né? O lucro, ele precisa ser calculado, precisa ser planificado para que os investimentos na própria empresa continuem sendo efetuados. Porque isso faz parte, eu acredito, né, da preparação de quem é empresário. Ninguém monta uma carrocinha de cachorro-quente para ficar só com a carrocinha, mas sim para que isso evolua, né? A mesma coisa em praticamente tudo. É natural do processo que um microempreendedor individual se torne depois um pequeno empresário, e talvez um médio empresário, e quem sabe na sequência venda o seu negócio, né? Ou continue crescendo. Ou seja, é um processo natural. Esse processo natural, o empresário brasileiro se encontra preparado para ele? Bom, Ney, eu não lembro exatamente o autor, mas ele citava desta forma, que não existem micro ou pequenos empresários, existem micro e pequenas empresas. O que existem são empresários, né? Então, grandes empresários, donos ou gestores de pequenas empresas ou de microempresas. Por que eu digo isso para você? O negócio, o empreendimento, e há muito folclore, né? Quando a gente não se prepara para ser um empreendedor, você acaba achando que o negócio tem que render lucro, ou tem que gerar tributo, ou tem que gerar emprego de forma desproporcional em cima das funções. As funções têm que ser equilibradas. Qualquer uma delas que você renegue, né, ou deixe em segundo plano, você está falhando enquanto empreendedor. E quando você coloca uma acima da outra, você está renegando uma. Então, uma falha já conceitual, né? Quando se fala assim, uma empresa tem que ser preservada acima de tudo pelo emprego que gera. Pode estar gerando um bom emprego, mas se não estiver gerando tributo, tem alguma coisa errada. Se não estiver gerando um bom produto, tem alguma coisa errada. Se ela estiver gerando um bom emprego, um bom tributo, um bom produto e está agredindo o meio ambiente, o meio social, o meio cultural de alguma forma, tem alguma coisa errada. E se ela estiver fazendo tudo isso e não estiver gerando emprego, não tem sobrevivência, não tem empreendedorismo. Então, o equilíbrio das funções sociais é primordial, né? Não existe um separado do outro. Claro. Né? Aí existe um folclore. Qual dessas funções é a mais importante? Né? A principal delas é a tributação, porque é por ela que a gente constrói uma nação. É a principal. A segunda é a geração de emprego. Nós estamos nesse mundo para ocupar o nosso tempo e a nossa competência, a nossa capacidade para produzir alguma coisa, né? Claro que com retorno. E temos que produzir um bem, né? Ou vamos plantar a própria comida, ou temos que fazer a barganha. Eu produzo o pão, você produz, né, o café, e a gente tem um café com pão. Essa é a forma de sobrevivência. E tudo isso a gente tem que fazer de forma a melhorar o meio que nós vivemos, melhorar a nossa qualidade de vida. E o ser humano tem experimentado isso, né? A evolução das empresas, o mundo está cada vez mais fácil de se viver, né? Melhor. Lógico que ainda temos que encontrar meios de
buscar igualdade, melhores rendas. E eu acredito, como associativista, que esse seja o caminho, né? Muito mais do que por ideologias políticas, pelo associativismo, pelo empreendedorismo. Obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto ainda é associativismo empresarial. Comigo no estúdio está o assessor da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, CPG, Gilmar Denk, bem como executivo em Ponta Grossa. Eu gostaria que o senhor continuasse a conversa falando sobre associativismo, indo agora, como eu posso dizer, mais direto ao ponto. Nós não podíamos falar de associativismo sem falar das funções sociais da empresa, porque é através dessas funções sociais que se justifica o associativismo e, principalmente, se compreende a necessidade dele ser estimulado para que a atividade empreendedora seja resguardada e incentivada. Já que vivemos num modelo capitalista onde o lucro responsável, vamos colocar dessa forma, né, acaba sendo uma necessidade. E aí vem a pergunta: como que o associativismo colabora com a atividade empreendedora, já que elas estão interligadas aparentemente? Tudo bem, né? Eu falei no início do bloco anterior que o associativismo é um sentimento. O que a gente percebe na história é que quanto maior esse sentimento associativista, seja numa pessoa, seja numa comunidade, está diretamente ligado ao fator de sucesso. Cidades com maior sentimento associativista são mais expansivas, o progresso está mais visível, isso é notório, né? Quando a gente soma para um projeto, a gente costuma brincar que no associativismo é o único lugar da galáxia, do universo, onde a aritmética não funciona. Lá geralmente 1 mais 1 é mais do que 2. Esse efeito exponencial que quando você soma a tua visão, a tua experiência com um parceiro, até mesmo com um concorrente, nós temos os núcleos setoriais onde os concorrentes se unem para discutir ideias, para desenvolver o setor, a gente percebe o efeito exponencial que as ideias se transformam, os negócios se transformam e acabam obtendo maior sucesso. Esse é o efeito do associativismo. Quando você fala no efeito, ou numa associação comercial, uma associação empresarial, nós temos que lembrar, né? É uma associação de empresários. Também não somos um sindicato que representamos uma classe, como tem aí Sindicombustíveis, Sindipanificação, Sindicomércio, que defendem especificamente os interesses daquela classe. A associação defende a atividade empresarial, o empreendedorismo. Ela é um conceito um pouco mais amplo. Para entender para que serve uma associação, então, no bloco anterior, nós falamos para que serve uma empresa. A empresa, eu discordo um pouquinho, né, e não é uma apologia nem contra, nem a favor, ambiente socialista ou capitalista, né? O capital é uma necessidade da empresa, o social é uma obrigação, né? Então, é um complemento. Nós precisamos do capital para desenvolver o social, né? Alguém trabalha excessivamente ou exacerbando o capital, é também função da associação comercial reduzir esse avanço do capital sobre o social. E nós temos formas para isso, temos a cooperativa, o cooperativismo de crédito, né, que são ferramentas para reduzir o impacto do capital sobre o social. Entendendo para que serve uma empresa, então nós nos unimos, nós empresários nos unimos para um ajudar o outro ou para que essa tarefa, porque veja o tamanho da responsabilidade do empresário. Ele tem que produzir um imposto, ele tem que produzir emprego, ele tem que produzir produtos com qualidade e com custo adequado, porque senão ele está fora do mercado. Ele tem que cuidar do meio em que ele está inserido e ainda produzir lucro. Tudo isso sozinho é mais fácil fazer junto. Aí entra a associação. Tudo o que a gente faz é para auxiliar o empresário nas suas funções sociais, né? Seja na geração de tributo, no controle do tributo. Nós temos uma cobrança, um Estado pesado, então nós acreditamos que precisamos diminuir o Estado, precisamos reduzir a carga tributária, porque isso está impactando no custo dos nossos produtos. Ao mesmo momento que a gente precisa olhar de que forma esse produto está sendo aplicado. Afinal, o tributo tem uma função, né? Seja a segurança, a saúde, a educação e a estrutura. Se está sendo aplicado aí, ótimo, palmas. Mas se não estiver sendo aplicado,
nós, enquanto associação, né, nos organizamos para fiscalizar e controlar e se manifestar, né? A associação comercial se manifesta o tempo todo, aquilo que é a favor e aquilo que ela é contra, na questão dos impostos. Pelo que eu posso perceber é o seguinte, vocês têm uma atividade política apartidária. Na atividade política de vocês, preconiza objetivos, metas. O senhor acabou de falar da reforma tributária, por exemplo, que é um dos assuntos que se discute em Brasília, junto com a reforma da Previdência. Eu, particularmente, sou favorável àquilo que se aplica em outros países e eu sei que no Brasil isso não poderia ser aplicado do dia para a noite. Por exemplo, parar de tributar produto para começar a tributar renda. Então, assim, os objetos vão ficar mais baratos, né? E o dinheiro circula com maior facilidade, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. E, principalmente, nunca tributar folha de pagamento, né? Para que a geração de emprego fique mais barata. Para quem está me acompanhando em casa agora, a situação é simples. Você paga 1.000 para um funcionário, ele custa para a empresa 1.800. Ou quase o dobro. Exato. Então, é muito caro, é muito caro. Então, são questões que precisam ser modificadas e, às vezes, não são tratadas com a devida seriedade no processo. Sem perder, obviamente, a função social, tanto do Estado como da própria empresa e, nesse caso, da associação. A associação, então, se preocupa com essas bandeiras quando a gente fala de política? Perfeitamente. Nós, enquanto empresários, nós devemos ter essa participação política e podemos ter uma participação partidária. Enquanto pessoa física, eu posso ter a minha ideologia partidária. Mas enquanto associação, não é o fórum. Lá dentro da associação, enquanto estamos unidos para discutir ideias, somos apartidários. Nós trabalhamos frente à melhoria do ambiente, principalmente o ambiente econômico. Então, todas as ações do governo que favorecem a economia, nós apoiamos. Aquelas que, na nossa visão empresarial, de certa forma atrapalha, nós nos manifestamos contra. Nós buscamos, apoiamos e estamos ávidos, né, na esperança de uma reforma trabalhista, numa reforma econômica e até numa reforma política, para que esse Estado se torne melhor e a gente possa ter um ambiente empreendedor favorecido. Uhum. Em relação agora às ferramentas empresariais, né, desde proteção ao crédito até cursos, é fundamental que as associações empresariais, ou seja, o associativismo empresarial, prime por isso também? Isso é fundamental. Equivocadamente se fala, às vezes, que a associação comercial presta serviço. De forma alguma, ela não é uma atividade econômica. Ela é uma associação de empresários que buscam soluções para os seus negócios. Então, nós temos lá diversas soluções. Vai desde a proteção do crédito, cursos de capacitação, formação na área de graduação, pós-graduação, MBA. Temos agora uma MBA internacional, a ESIC está conosco, né? Isso para quê? Para melhorar a capacitação dos empresários, para que melhorem seus negócios, para que melhore o ambiente econômico. O foco sempre é um ambiente econômico que se transforma e vai impactar o ambiente social. Esse é o nosso foco. Então, a gama de soluções, hoje nós temos mais de 40 soluções diretas, né? Desde uma sala, o empresário precisa de uma sala para receber um fornecedor ou fazer uma reunião, um treinamento, ele tem ali dentro da sua associação. Uhum. E, finalizando agora, a CPG, em particular a SPG, falando da CPG, a CPG vai construir uma nova sede, 6 andares, quase 10 mil metros quadrados, 17 milhões de investimentos. De investimentos eu falo porque são investimentos como um todo dentro da própria sede, né? Então eu não falo só da sede, mas daquilo que vai ser construído dentro da sede. Isso sem falar no que vocês podem fazer ou não com a sede antiga, que fica aqui no centro. A nova sede será no bairro da Ronda, na Visconde Toné. Esse tipo de infraestrutura também é uma ferramenta a mais para o empresário associado? Isso, Tonei. Existe um pouco de polêmica, alguns empresários já achavam que não há necessidade de uma nova sede, né? Primeiro, colocou muito bem o Wilson do Diário dos Campos, a nova sede representa a pujança que Ponta Grossa vive nesse momento de crescimento industrial e comercial. Nós precisamos ter uma sede à altura. A nossa sede atual está pequena, a ferramenta, a quantidade de ações que nós promovemos lá dentro já não tem espaço. Então, precisamos de mais espaço. E tudo que nós fazemos reverte em melhoria para o empresário. Então, uma sede maior, maior melhoria. Isso é lógico, né? Poderíamos investir todo esse dinheiro num projeto assistencialista, mas resolveríamos aí a situação de quantas famílias por um momento.
Se nós investirmos todo esse dinheiro na melhoria do ambiente econômico, quanto emprego e quanta renda e por quanto tempo isso vai refletir. Então veja como exponencia de forma muito mais acertada. Esse é o nosso pensamento. Senhor Gilmar Denk, obrigado pela participação no programa Lente Aberta. Estamos sempre de portas abertas. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.